Boa noite a todos. Por motivos pessoais e também por ser uma questão bastante delicada, prefiro não estar revelando meu nome verdadeiro e nem a cidade que resido, pois ainda moro no mesmo local, frequento a mesma igreja e tenho contato com uma família que até os dias de hoje sofrem com todo o acontecimento. O que será contado a todos vocês através deste canal é apenas uma pequena parte de tudo que foi passado por mim e também pela família citada neste relato. Peço ao Júnior para estar se referindo a mim por Caetano. Sou padre há mais de 20 anos e nesses longos anos trabalhando em prol da família e das crianças, eu tive o desprazer de ver o inimigo agindo de várias formas e principalmente diretamente dentro dos lares. Ciúmes, traição, soberba, avareza e a inveja são apenas algumas das muitas artimanhas que um demônio usa para estar influenciando e também destruindo a vida de uma pessoa ou de uma família por completo. Sempre tive por costume, nos fins de tarde de terça-feira, visitar algumas famílias e alguns amigos, que sempre têm por costume ir até a igreja nos dias de missa. E foi em uma dessas visitas que eu fazia que acabei testemunhando as artimanhas de um demônio para vir a destruir a vida de uma família toda. Lembro-me de estar andando pela rua. Estava indo em direção à casa de um grande amigo, pois tinha-lhe prometido uma visita. E sempre, na maioria das vezes, eu tinha o costume de andar com os bolsos cheios de balas, pois tão logo eu saía para fazer as minhas visitas, bastava que alguma criança me visse pela rua. Elas vinham em minha direção, com as suas mãos arrumadas, me pediam a benção, e tão logo eu as abençoasse, elas ganhavam balinhas. Quando eu estava andando pela rua e já me aproximava do meu destino, lembro-me de uma criança de semblante muito triste vir até mim. Essa mesma criança puxou a minha camisa. Então, quando eu me virei para ela, esta mesma criança pronunciou essas palavras: Padre, o senhor poderia ajudar o meu pai? Então, no mesmo momento, perguntei o que o pai daquela criança tinha. E ela não soube me responder. Naquele momento, aquela criança segurou a minha mão e eu a acompanhei até a sua casa. Tão logo chegamos naquela casa bastante humilde, eu já conseguia ver que toda aquela família estava bastante abatida. A mãe daquela criança se encontrava com os olhos inchados. Acredito que por passar muitas noites chorando. E as outras crianças que se encontravam pela casa não escondiam seus semblantes de medo. Tão logo adentrei aquele lar, era possível sentir que todo aquele ambiente se encontrava bastante pesado e também o clima era bastante sombrio. De início, algo me chamou muito a atenção. Tão logo eu entrei na sala, eu passei a ouvir o que parecia ser uns grunhidos, um rosnado para ser mais exato, um som bastante semelhante a algo feito por um animal. Este rosnado vinha de um quarto que estava trancado. Então, no momento que olhei para a mãe e seus filhos, notei que todos eles olhavam na direção daquela porta, com semblante de bastante amedrontados.
Então, depois de ouvir a explicação daquela mulher, eu caminhei em direção àquela porta e adentrei aquele quarto. Para o meu espanto, lá eu vi um pai de família caído sobre o piso. Este homem se contorcia de uma forma que parecia não existir ossos em seu corpo. O cheiro que pairava sobre aquele lugar era o cheiro da morte. E quando me aproximei, notei que a mesma criança que foi ao meu encontro na rua estava parada às minhas costas. Então pedi para que a mãe não deixasse ela ver aquilo. E para meu espanto, aquela criança me olhou e acabou me falando para não se preocupar, pois ela via aquilo acontecer todas as noites. De momento fiquei muito surpreso. Insisti para que ela saísse daquele quarto. Tão logo me aproximei daquele homem, que estava caído e se contorcendo no chão. Antes mesmo de começar a rezar, com a autoridade que foi me dado pelo Pai Celestial, o que estava impregnado no corpo daquele homem fez aquele homem me olhar e pronunciar com uma voz bastante horrenda: "Você jamais conseguirá tirar deste homem o que foi buscado por ele mesmo. Acho que você não compreendeu. Eu não estou habitando esse corpo por vontade própria. Eu fui convidado a entrar nesse corpo vazio. E por este corpo vazio não ter cumprido com o trato que fizemos, logo esse homem entregará a sua alma para mim. Então ele fará as minhas vontades. Sua alma queimará no inferno, mas seu corpo me servirá nessa terra e fará todas as minhas vontades." Depois que eu ouvi todas essas coisas, aquele demônio que afligia aquele homem deu uma longa gargalhada e deixou o corpo daquele desafortunado. Confesso a todos vocês que eu não sabia como agir nessa situação. Eu passei boa parte daquela noite rezando junto com aquela família. Aquele homem se encontrava tão cansado que somente dormia. E por incrível que pareça, quando abria os seus olhos, ele buscava e reunia seus restos de força somente para sussurrar e pedir o perdão de sua família. Tão logo o dia chegou pela manhã do próximo dia, eu entrei em reunião com a diretoria da igreja e outro padre passaria a ministrar os dias de missa, enquanto eu estivesse ajudando aquele pai de família a se libertar das ações malignas que o inimigo tinha em mente. Desde o início de todo esse acontecimento até o último dia que lutamos para salvar a alma daquele homem, foi um total de 7 noites, rezando e confrontando o Pai das Trevas. Tudo que muitos acreditam que acontece em um ritual de exorcismo não acontece. Não é como em filmes, em que a pessoa que se encontra possuída anda por paredes ou levita sobre a cama. Aquele homem somente se contorcia, emitia grunhidos como se fosse um animal, e também falava com uma voz completamente diferente da voz de uma pessoa. Ao lado da cama que aquele homem estava, foi colocado alguns colchões. Caso ele viesse a se debater e até mesmo cair, não viria a se machucar. Quando foi o 6º dia que aquele homem passava pelo exorcismo, algo muito estranho passou a acontecer. Tão logo a tarde deu lugar à noite, aquele homem ficou quieto sobre a cama. O ambiente foi tomado por um cheiro muito forte de carniça.
E todos que estavam comigo naquele quarto passaram a ouvir o som do que parecia ser ossos se quebrando. Aquele homem parecia estar com alguma coisa dentro do seu corpo. E o que estava dentro dele parecia estar tentando sair para fora. Seus ossos mudavam de lugar, aumentavam o tamanho, e seu crânio parecia se contorcer. Seus olhos também pareciam que iriam saltar de seu rosto, e tanto os dedos das mãos como os dedos de seus pés pareciam se quebrar e voltar ao lugar. Esta foi uma noite muito difícil. Eu nunca confrontei nada como aquilo. Muitas coisas aconteciam durante as noites que eu passava naquela casa. Também era possível notar que muitos cachorros passaram a ficar ao redor da casa e da mata que se formava aos fundos do terreno daquela família. Era possível ouvir gritos de alguma coisa muito estranha que parecia vir buscar aquele homem. O que estava na mata não se aproximava da casa, mas toda vez que aquilo gritava, o corpo daquele homem parecia responder de alguma forma. Como falei, seus ossos pareciam se quebrar. A coordenação motora daquele homem era completamente anormal. Então, quando foi no 7º dia, eu e mais alguns líderes da igreja passamos o dia todo tentando encontrar coisas do tipo artefatos de magia negra, amuletos e outras coisas más. Acreditávamos que aquele homem poderia ter levado coisas desse tipo para dentro de sua casa, ou que estivesse até mesmo em seu terreno. E para o nosso espanto, depois de vasculharmos todo o seu quintal, no momento em que eu entrei novamente na casa, eu vi um caderno pequeno sobre a mesa. E nele continha o rabisco de um desenho bastante estranho. No mesmo momento perguntei de quem era aquele caderno e onde foi visto aquele desenho. Para o meu espanto, o caderno era de uma das crianças. E esta criança me respondeu que acabou fazendo o desenho porque viu, feito nas costas do próprio pai. Então, quando fomos até o quarto e viramos o homem de bruço, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Sobre boa parte das costas daquele homem existia um desenho. Era um pentagrama, e sobre o centro desse pentagrama parecia existir um demônio assentado em um trono. E se vocês estão acreditando que aquilo era uma tatuagem, vocês ficarão surpresos em saber que aquilo não era. Sobre a primeira pele das costas daquele homem foi costurado todo aquele símbolo. E não foram feitos com fio de costura, mas sim com o que parecia ser pelos negros de bode. Em boa parte de todo esse desenho, pulsava o que parecia ser uma inflamação para fora da pele. E esta mesma já se encontrava com o aspecto de pele podre. Tanto eu como os outros líderes que se encontravam comigo em todos esses dias de luta temiam que algo muito pior poderia estar para acontecer, pois aquela era a 7ª noite que estávamos lutando contra o mal que afligia aquele homem. Por um pequeno momento, tudo ficou em silêncio. Aquele homem parou de se contorcer na cama e parecia descansar de uma forma que há muitas noites não descansava. Ficamos na sala, pois temíamos que algo muito ruim estava para acontecer.
E realmente aconteceu. Quando foi próximo às 11 horas da noite, aquele pai de família apareceu andando normalmente pela sala da casa. Conversou comigo e a liderança da igreja. Também falou que a partir daquele momento, ele não incomodaria mais a sua família. Então, logo em seguida disso, passamos a ouvir novamente aquele ser que uma noite atrás vinha gritando na mata. No mesmo momento em que aquele pai de família passou a ouvir aqueles gritos, ele também passou a ficar agitado e bastante inquieto. Andava de um lado para o outro da sala e não falava nada. Em seguida disso, ele caminhou em direção à porta e saiu correndo para os fundos da casa. A luz dos fundos estava acesa e o que vimos nos deixou sem palavras. Aquele homem se encontrava caído ao chão e ao seu lado havia uma criatura completamente negra. Seu corpo era coberto por pelos. Seu rosto era alongado como um rosto de um cachorro. De sua boca se projetava grandes dentes. E era possível ouvir os grunhidos que aquela criatura emitia. Aquele som parecia se misturar com a baba que escorria da boca daquele demônio. Suas pernas traseiras pareciam ser quebradas para trás. E aquele ser do inferno parecia andar assentado sobre os longos calcanhares de seus pés. Conforme tentávamos nos aproximar, aquele demônio investia ataques em nossa direção. E tão logo fazia isso, retornava para perto daquele homem e ficava correndo ao redor enquanto aquele homem se espojava no chão. Também notamos que parecia que aquela criatura lhe empregava mordidas por todo o seu corpo. Não somente eu, mas todos que estavam ali comigo acabaram vendo algo perturbador. Aquele homem se tornou uma criatura muito parecida com a que vinha gritando as 2 noites atrás. E também naquele momento estava ali, ao redor, esperando somente para o levar. Tudo o que aquele homem buscou de errado para a sua vida acabou contaminando a sua carne. A criatura que vimos conhecemos como o Porteiro das Trevas, um Canis do Inferno, ou seja, ele se tornou um lobisomem. Depois disso, ambas as criaturas correram mata adentro. E depois de todo esse acontecimento, aquele homem nunca mais retornou para sua casa. E também nunca mais foi visto pela região que morava. A mãe e seus filhos acabaram indo embora da região, pois depois de todos esses acontecimentos, passaram a ter medo em ficar naquela casa. Obrigado por contar esse acontecimento. Peço desculpas por não poder me revelar e nem contar em qual cidade houve todo esse acontecimento. Também gostaria de deixar um alerta a todos. Cuidado com o que buscam para suas vidas. Não busquem o que é errado só porque é mais fácil. Façam da forma certa e tenham paciência, pois a vitória sempre chega. Boa noite a todos. Me chamo Rosilda Lira. Sou inscrita no seu canal. E sempre que tenho um tempinho, estou lá para ouvir os relatos desta impressionante criatura, que infelizmente muitos não acreditam que existe. Faz pouco mais de 5 anos que moro no estado de São Paulo.
Mas antes de me mudar para o local que resido com a minha família atualmente, eu morava em uma pequena propriedade que minha família possuía, em uma área rural de uma pequena cidade chamada de Telêmaco Borba. Este relato que estará sendo contado a todos vocês não foi vivenciado por mim, e sim por minha já falecida mãe, que todos da minha família carinhosamente chamavam de Nena. Ainda quando eu era criança, minha mãe me deixava aos cuidados de minha avó. Dessa forma ela podia ajudar o meu pai a suprir as necessidades da casa. Ainda tenho lembranças do lugar que minha avó morava. Era um pequeno assentamento de terra, bastante conhecido pelo sobrenome do homem que formou aquele lugar: Assentamento Siqueira Campos. E foi exatamente neste lugar que coisas estranhas passaram a acontecer. Em épocas mais antigas, aconteceu algo que muitos acreditavam ser somente histórias que o povo contava. Minha querida vozinha, sempre na companhia de minha mãe, nos relatava muitas histórias, que não somente ela, mas também minha mãe e meu pai já haviam vivenciados naquele lugar. Mas uma dessas histórias acabou por me chamar muito a atenção. Lembro-me dela me contar que a região que ela morava, bem antes de ser um assentamento, era a extensão de uma área rural, onde os trabalhadores acabaram por construir as suas casas às margens da lavoura. Essas mesmas casas não eram muito perto uma das outras, e em determinadas épocas, todo aquele povo se reunia naquelas terras para o plantio de milho, mandioca e feijão. Então, quando chegava a época da colheita, para poder armazenar tudo que era plantado e colhido, foi construídos silos feitos com palanques de árvores. Sobre esses palanques foi passado barro, para que as paredes ficassem mais firmes. E ao lado desse mesmo silo, foi construída uma cobertura para proteger as sacas que eram usadas, e também para armazenar tudo que era colhido. Também era uma forma de não correr o risco de chuvas prejudicarem tudo que era colhido. Sempre que chegava a época da colheita, todos que moravam à beira daquele campo se reuniam em um grande mutirão de pessoas. Tanto os homens como as mulheres trabalhavam lado a lado, enquanto as crianças brincavam por entre a plantação. Bastava a colheita começar para que se pudesse ouvir as mulheres a cantarolar. E minha avó, que sempre estava por entre esse meio, dizia que dessa forma o dia passava mais rápido. Então, quando chegava o final da tarde, e somente no final de toda a colheita, todo esse produto era ensacado, ou então era armazenado no pequeno silo de madeira. Minha falecida avó dizia que todo esse trabalho era feito durante a noite, pois o calor que fazia durante o dia era castigante e à noite era sempre mais fresco. Ela também dizia que em todo o tempo que trabalharam naquela região, nunca imaginaram que iriam passar por um problema tão grande, que parecia não haver solução. Muitas pessoas que moravam naquela região usavam aquela estrada que passava próximo ao silo. Estas mesmas pessoas retornavam por aquelas estradas tarde da noite e tinham que passar pelo silo para poder chegar em seu destino. E com isso, alguns comentários passaram a ser ouvidos por toda aquela região. As pessoas relatavam o aparecimento de um cão de pelagem acinzentada
e de porte muito grande. Este ser geralmente era avistado andando próximo ao pequeno silo. Muitas destas pessoas também diziam que tão logo passavam por frente do lugar, também eram acompanhadas por esta mesma criatura, que andava embrenhada em meia mata. Os mais antigos, que nunca foram descrentes de tais criaturas sobrenaturais, falavam sobre um famigerado lobisomem. Também diziam que se este ser fosse o que estava rondando aquelas terras, teria que ser expulso daquele lugar, ou toda aquela região seria amaldiçoada por tal criatura. Devido aos muitos comentários que se ouviam naquela região, muitas pessoas que trabalhavam fazendo a colheita durante o dia acabaram deixando de trabalhar no processamento dos produtos durante a noite, pois temiam que o que vinha sendo visto não fosse um simples cachorro. Nem mesmo a minha mãe e nem a minha avó acreditavam na hipótese que o que vinha sendo visto aos arredores fosse o que os mais antigos acreditavam ser. Os avistamentos da tal criatura não demoraram muito para se tornarem mais frequentes. O que antes acontecia uma vez por semana passou a acontecer todas as noites. Quando foi uma certa manhã, no momento em que os trabalhadores faziam o caminho que levava até o silo, quando faltava poucos metros para chegarem ao local de trabalho, todos aqueles que faziam aquele caminho acabaram tendo uma desagradável surpresa. Já era possível ver muitos dias de trabalho jogado fora. Parecia que um grande estouro de bois tinha passado por aquele lugar. A cobertura onde ficava o armazenamento das sacas estava completamente destruído. Isso sem contar que boa parte de tudo que foi colhido e processado se encontrava espalhado em meio à terra da rua. Ninguém tinha uma resposta para todo o estrago que foi feito em uma noite. Então, depois que foi recolhido ferramentas e também sementes que poderiam ser reutilizados, depois de uma pequena reunião, em comum acordo entre todos, foi decidido que aquele lugar teria que ser vigiado durante as noites, para evitar novamente a perda de muitos dias de trabalho. Então, depois de alguns dias terem se passado, e os homens que passavam a noite naquele lugar sempre comentarem que o lugar era completamente tranquilo, tudo o que havia acontecido foi sendo esquecido por todos. E com isso os dias foram se passando. Quando foi um final de tarde, depois de um dia bastante cansativo de trabalho, o povo já se preparava para ir embora. E os homens que passariam a noite naquele lugar também já se encontravam no local. Esses passariam a noite fazendo a segurança. Então, depois de algumas horas terem se passado e a noite já ter tomado conta de todo aquele lugar, tudo estava tranquilo. Nada de diferente acontecia. O único som que se ouvia durante a noite era o vento que balançava os galhos das árvores e as pequenas moscas que rondavam o liquinho devido à claridade. Mas quando foi próximo às 11 horas da noite, aqueles homens passaram a ouvir passos que vinham da mata. E esses passos caminhavam em direção ao silo, acreditando que o que poderia estar fazendo aquele barulho só poderia ser algum animal que existia nas matas daquela região. Aqueles homens acabaram tomando a decisão de caminhar em direção aos fundos do silo. E quando se aproximaram dos fundos, acabaram ficando frente a frente com um ser que saía da mata. Tanto a minha avó como a minha mãe sempre concordaram com as palavras. Nunca foi colocado um ponto ou uma vírgula em tudo que elas ouviram e nos contavam. Durante aquela noite,
A fera que vimos sair da mata acabou nos atacando. Era um animal que possuía traços de um homem, pois andava em pé, de uma forma que parecia estar assentado sobre os próprios calcanhares. Seus braços também pareciam tão longos que quase encostavam o chão. Lembro-me de minha avó nos contar com exatidão que ouviu aqueles homens falarem que a tal criatura tinha a cabeça muito parecida com a cabeça de um cachorro. Seu focinho também era bastante longo, e a criatura possuía a língua e os dentes tão grandes que a impressão que aqueles homens tiveram é que a fera andava com a sua boca aberta, pois de sua mandíbula se projetavam seus enormes dentes para fora da boca. Seu corpo também possuía algumas anomalias, pois além de ser bastante magro, a ponto de conseguir ver as suas costelas, nem mesmo a sua densa pelagem que saía de sua cabeça e se espalhava por boa parte de seu corpo, encobria a grande quantidade de cicatrizes que possuía. Naquele mesmo momento, todo aquele local ficou completamente impregnado por um odor muito fétido, algo muito parecido com um forte cheiro de carniça. Sem sombras de dúvidas, aquilo que os afligiu durante a noite era um lobisomem. Minha avó também nos contava que sempre teve por costume acordar ainda durante a madrugada para preparar o café. Então ela colocava em 1 litro de vidro e, para não derramar, ela fazia uma rolha de pano e o tampava. Então ela levava esse café para o trabalho, para que durante o dia pudesse tomar aquele café e fumar um de seus paeirinhos. Mas aquela madrugada em si, enquanto caminhava por uma rua que mais parecia um carreiro, tanto ela como minha mãe acabaram se deparando com algo um tanto inusitado. Depois de alguns minutos caminhando por boa parte da extensão daquela rua e também já estarem se encontrando com outros companheiros de trabalho, todos acabaram sendo surpreendidos por alguma coisa que vinha os acompanhando por entre a mata que se formava à beira da rua. E para tentar afugentar o que estava à sua espreita, começaram a pegar as pedras que estavam na rua e jogar em direção à mata. Para ser mais exato, eles jogavam as pedras na direção de onde vinha o som de galhos se quebrando. Foi então que, para a surpresa de todos, que passado alguns minutos, apesar de ser durante o fim da noite, todos conseguiram ver um jovem que nunca tinha sido visto na região. Minha avó dizia que este jovem andava somente nas pontas dos dedos dos pés. Tinha seu corpo encoberto pelo que parecia ser feridas, e seus olhos resplandeciam um tom amarelado. Também era possível constatar que aquele jovem os seguia de dentro da mata. Minha avó, vendo toda essa situação, acabou se aproximando da encosta da rua e acabou o chamando. Foi então, para o espanto de todos, que aquele jovem, depois de soltar um grito muito alto que cortou aquele fim de noite, acabou correndo para dentro da mata e rapidamente sumiu em meio àquela densa vegetação verde. Todos que presenciaram aquele momento ficaram sem entender nada. Simplesmente se calaram e continuaram o seu caminho. Tão logo chegaram em seu destino,
acabaram encontrando tudo revirado. Os homens que também estavam encarregados de fazer a segurança de todo aquele lugar estavam empoleirados sobre os galhos das árvores, e seus olhares eram de completo terror e espanto. Minha mãe dizia que era até difícil de acreditar, pois eram 7 homens buscando refúgio sobre as árvores. Mas tão logo eles passaram a contar sobre o ocorrido, todos entenderam que se não buscassem refúgio, era certo que nenhum deles estaria ali para contar todo o que aconteceu durante a noite. Todos que se encontravam ao lado do pequeno silo acabaram chegando a uma conclusão, que realmente o que vinha a estar andando por aquelas matas e tinha deixado aqueles homens em completo pânico só poderia ser uma coisa: um famigerado lobisomem. Depois de todo este acontecimento, muitos outros avistamentos aconteceram. Também houve várias outras tentativas que deram erradas para tentar matar a fera. E infelizmente, com todos esses acontecimentos, muitas pessoas que trabalhavam naquele lugar acabaram pedindo suas contas e foram embora daquelas terras. Os que restaram trabalhavam apreensivos, pois acreditavam que poderiam estar sendo observados durante o dia. Então, quando foi uma manhã, um chacreiro vizinho às terras que nós trabalhávamos chegou no pequeno silo, no exato momento em que boa parte dos trabalhadores se encontravam todos reunidos, e acabou comunicando a todos que a partir daquele dia, a criatura que vinha aparecendo por toda aquela região não iria incomodar mais, pois ele, junto com outros homens, conseguiram fazer uma emboscada à criatura e por fim tinham dado fim na fera. Minha avó sempre nos contava essa passagem e ela sempre tornava a falar que uma coisa que ela nunca esqueceu foi o olhar daquele jovem em meia mata. Ela não tinha certeza, mas ela sempre acreditou que aquele jovem morava naquela região. E se era ele que carregava esta maldição de virar bicho, ele pode ter deixado a convivência dentro de sua casa junto à sua família, temendo o mal que poderia fazer aos seus. Depois que a fera foi morta, aquele jovem também nunca mais foi visto por aquela região. Pena que tanto minha mãe como minha avó não estejam mais em meio à minha família. Hoje guardo tudo isso que foi vivenciado por elas em minhas lembranças. Boa noite a todos. Na região que moro, sou bastante conhecido por baiano. E confesso a vocês, sem colocar nem por uma vírgula a mais, apesar da idade que me encontro nos dias atuais, afirmo em sã consciência que tudo o que me aconteceu em tempos mais remotos foi completamente real. No ano de 1991, em uma pequena cidade conhecida por Pedra Preta, cidadezinha que na época do acontecimento era bastante pequena e fica localizada no estado do Mato Grosso. Nessa época eu morava na área rural desta região com a minha família. E me lembro que depois de 10 anos morando naquele lugar, muitos comentários passaram a ser o ponto de qualquer conversa entre o povo que morava naquela região. E assim foi em um final de semana, quando outros fazendeiros estavam em conversa com meu pai em nossas propriedades. Eu acabei ouvindo algo que me deixou um tanto desconfiado.
Alguns homens falavam para meu pai que durante algumas noites tiveram suas terras invadidas por uma criatura. Criatura essa que era completamente desconhecida. Quando meu pai perguntou que criatura seria, ninguém sabia falar. Mas um dos fazendeiros mais antigos da região, e também conhecido por todo mundo por seu luro, acabou falando que durante uma madrugada, depois de já ter sofrido com muitas perdas de suas cabeças de gado, ele decidiu ficar de prontidão durante a madrugada, para tentar descobrir o que vinha lhe tirando o sono. Todos acabaram ficando quietos, inclusive meu velho pai. E eu que estava em meio àqueles homens, acabei ouvindo aquele velho senhor contar tudo o que ele tinha visto. E estas foram as suas palavras. Eu estava sentado na sala de minha casa. Era por volta das 11 horas da noite, quando comecei a ouvir a agitação de alguns cavalos que existia em minha propriedade. A luz da sala estava apagada. Em minhas mãos, eu tinha uma velha espingarda que há muito tempo não era usada. Então caminhei em direção à porta e bem devagar a abri, somente o suficiente para que eu conseguisse passar. Depois disso, caminhei em direção aos fundos da casa. Mas, para ser exato, fui em direção ao cercado em que os cavalos ficavam. De início, eu não via nada de anormal. Mas depois de algum tempo, minha visão foi se adaptando à escuridão do lugar. E passado alguns minutos, notei que do outro lado do cercado havia o que parecia ser uma sombra enorme e completamente negra. Sua estatura era de um homem muito forte, mesmo com a falta de luz. Eu conseguia ver a silhueta do que estava em meio à escuridão da noite. Era fácil notar que o que estava lá parado tinha lá seus 2 metros. De início eu acreditei que era uma pessoa, pois o que eu estava vendo a alguns metros à minha frente andava em pé. Também cheguei a acreditar que fosse uma pessoa de bastante idade, pois aquela sombra parecia andar com o seu corpo um tanto encurvado para a frente. Mas tão logo que vinha da mata, se aproximou do cercado em que os cavalos estavam, era fácil notar que aquela presença deixava os animais bastante agitados. Então, para que eu não acabasse sendo visto, recuei um pouco, até chegar em uma grande árvore que tinha às minhas costas. E foi ali, atrás daquela árvore, que busquei a melhor forma para tentar identificar o que estava em minha propriedade. Então calcei o cano da espingarda em uma forquilha, aprontei a mira na direção daquilo e somente aguardei o momento certo. Caso fosse necessário, iria disparar. Todo cercado onde os cavalos ficavam eram feitos de palanques e também de 3 a 4 tábuas, que formavam uma cerca que tinha próximo a 1,40 m de altura. Para o meu espanto, o que ouvi naquele momento me deixou completamente assustado. Eu vi aquela sombra saltar sem dificuldade alguma por cima da cerca, e logo em seguida atacaram um dos cavalos que não teve chance alguma de se defender. Aquele ser se jogou sobre o pescoço do cavalo, e da onde eu estava, eu conseguia ouvir os relinchos do pobre animal. Por incrível que pareça, a visão que eu tive era horrenda. Aquele ser arrancava pedaços do pescoço do cavalo. Acreditem,
Aquele demônio não matava para saciar a sua fome. Ele fazia aquilo somente pelo prazer de matar. Foi então, vendo toda aquela atrocidade, que tomei a decisão de atirar contra aquela coisa. E tão logo fiz isso, o clarão do tiro que eu acabei disparando acabou me revelando, nem que fosse por poucos segundos, que aquela criatura que vinha invadindo as minhas terras, e por mais que vocês não acreditem em mim, eu sei o que vi. E também sei que pouco podemos fazer se não estivermos preparados para enfrentar aquele ser do inferno, a criatura maligna que vem invadindo nossas terras e também vem matando nossas criações, somente pelo prazer de sentir o sangue quente escorrer por entre os dedos de suas mãos. É um famigerado lobisomem. Então, depois de todas essas palavras serem ditas, o silêncio tomou conta de todos. Muitos pareciam desacreditar de tudo que tinham acabado de ouvir, mas todos sabiam que teriam que estar bem preparados para enfrentar aquilo que ele viu. Pois além de bastante grande, a criatura era bastante rápida e forte. Depois disso, aquela prosa se estendeu por boa parte da tarde. E tudo isso foi para tentar encontrar uma forma para resolver toda aquela situação. Foi então que meu pai acabou tendo ideia de se reunirem no cair da tarde em nossas terras e se prepararem para tentar de alguma forma capturar e matar a criatura que seria um suposto lobisomem. Todos concordaram em se reunir durante a noite em nossas terras. Então, depois de 2 dias terem se passado, quando foi um final de tarde do segundo dia, muitos fazendeiros foram se achegando. Alguns vinham em carroças e juntos traziam algumas ferramentas que poderiam ser úteis. Os que moravam mais próximo às nossas terras vinham a pé e traziam os seus cachorros. Depois de todos os sitiantes já estarem reunidos em nossa propriedade, eu acabei ouvindo meu velho pai, que se encontrava em conversa com aqueles homens. Então ele acabou falando que preferia usar o sangue de algum de seus porcos para atrair aquele ser, ao invés de deixar aquela criatura simplesmente matar seus animais por puro prazer. E foi isso que realmente foi feito. 2 ou 3 pequenos leitões foram mortos, e enquanto alguns sitiantes derramavam aquele sangue pela mata, outros preparavam o chiqueiro, acreditando que a criatura iria até aquele lugar. Então lá dentro ficou a carne dos porcos penduradas por ganchos. Alguns homens esticaram uma rede feita de corda, e tão logo a tarde desse lugar à noite, em cada ponta daquela rede ficaria um homem a segurando. A intenção era tão logo a criatura entrasse no chiqueiro, aqueles homens soltariam aquela rede sobre a fera, e ao mesmo tempo todos abririam fogo contra aquele ser. Mas infelizmente o que aconteceu foi o oposto de tudo isso. Enquanto todos acreditavam que a criatura viria pela mata em direção ao chiqueiro, eu e minha mãe ficamos em segurança dentro de nossa casa. Ninguém imaginava que aquele ser do inferno deixaria de ir até aquele lugar para simplesmente acabar indo até a casa em que eu e minha mãe se encontrava. As luzes da casa estavam todas apagadas. Somente a claridade da lua adentrava pela cortina que estava na janela. E bem ao longe de nossa casa, era possível ouvir os cachorros que foram trazidos pelos sitiantes locais. Mas foi em um determinado momento que tudo acabou ficando em silêncio. O único som que ainda ouvíamos
Era o vento que balançava as árvores que existiam ao redor de nossa casa. O medo que eu me encontrava fazia minhas pernas tremerem. Dentro da casa, eu e minha mãe ficamos bem quietos. E eu procurava escutar qualquer som que fosse de meu pai e seus amigos se aproximando de nossa casa. Mas ao invés disso, acabei vendo que algo passou muito rápido pela janela e foi em direção à porta da sala. Eu acreditando que fosse meu pai ou até mesmo algum dos homens, acabei caminhando até a porta. Esse foi o meu maior erro. Antes mesmo que eu a abrisse, era possível ouvir os rosnados, muito parecido com o rosnado de um cachorro. Um forte cheiro de podre começou a adentrar dentro de nossa casa. Eu tentava me mexer, mas não conseguia. O medo passou a tomar conta de mim. Quando minha mãe me viu naquela situação, ela caminhou bem devagar em minha direção. E foi no momento em que ela sussurrou o meu nome que o que estava do lado de fora da casa acabou se jogando sobre a porta. Eu e minha mãe corrimos para dentro do quarto. E minha mãe, temendo por nossa segurança, acabou empurrando seu guarda-roupa até a porta para tentar impedir o ataque daquela criatura, caso ela viesse a entrar dentro de nossa casa. Então lá de dentro escutamos o momento em que aquela fera se jogou mais uma vez sobre a porta e acabou a derrubando. Tão logo a criatura entrou dentro da casa, passamos a ouvir o som da casa sendo revirada. Mais uma vez aquela fera se jogava sobre a porta, mas dessa vez era a porta do quarto em que eu e minha mãe se encontrava. Também não iria demorar muito para que o guarda-roupa que calçava a porta acabasse sendo arrastado. Foi então que minha mãe acabou tomando uma decisão muito perigosa. Ela pediu para que eu pulasse a janela do quarto dela e corresse na direção em que meu pai estava com os sitiantes. Mesmo com todo o medo que eu me encontrava, acabei fazendo o que minha mãe me pediu. E tão logo passei correndo pelos fundos da casa, a criatura acabou escutando o barulho que eu fiz e saiu correndo lá de dentro e veio em minha direção. Um dos cachorros que estavam com meu pai parecia sentir que eu estava em perigo e acabou correndo em direção à nossa casa. Meu pai e seus amigos acabaram retornando às pressas para casa. Nesse momento os cachorros me alcançaram, e se não fosse por eles, a criatura teria me matado. Enquanto os cachorros atacaram a fera, eu consegui chegar até meu pai. E da onde eles estavam, que os homens abriram fogo contra aquele ser maldito. A criatura parecia não se importar com os tiros que recebia em seu corpo. Cada vez mais ela se aproximava de nós. Foi então que aquele velho senhor que já tinha nos alertado se aproximou e com um velho 38 em punho, atirou e acertou aquele ser do inferno. No momento em que isso aconteceu, a criatura soltou um forte urro que cortou a noite. E depois disso, correu em direção à mata. Era possível ouvir os seus gritos, que pareciam estar cada vez mais longe. E passado alguns segundos, tudo voltou a ficar em silêncio. Eu e meu pai corrimos até a nossa casa para ajudar a minha mãe, enquanto os outros sitiantes foram até os cachorros que estavam machucados. Tão logo adentramos a casa, notamos que tudo estava revirado. Então eu chamei por minha mãe. Ela estava bem. Meu pai pediu para que todos os cachorros fossem recolhidos em nossa casa e também fossem tratados os seus ferimentos.
No momento em que isso estava sendo feito, um dos sitiantes perguntou ao seu Luro o porquê que no momento em que todos atiravam, a criatura parecia não se importar com os tiros que recebia. E no momento em que ele atirou, a fera sentiu dor e fugiu. Então seu Luro lembrou a todos que não seria fácil lutar contra o sobrenatural e que a única forma de se ter alguma chance era buscando o sobrenatural para nos ajudar. Meu pai, não entendendo nada, acabou pedindo para ele explicar melhor essa situação. Foi então que ele respondeu a todos. Um dia antes ele foi até uma velha senhora, que muitos dizem ser uma dominadora de poções, e pediu a sua ajuda. Depois de contar tudo a essa senhora, ela pediu para que seu Luro deixasse seu revólver carregado com ela e só voltasse buscar durante a tarde. E assim ele fez. Quando ele retornou e pegou a sua arma, ele notou que não havia nada de diferente. E quando ele falou em pagar pelos feitos daquela senhora, ela apenas falou que era o mínimo que ela poderia estar fazendo, pois ele deixava ela ficar morando na mata que existia em sua propriedade. Depois disso, ele agradeceu e retornou para sua casa. Se não fosse aquele senhor ter buscado ajuda, não teríamos conseguido afugentar o lobisomem de nossas terras. E por fim, alguns dias depois, foi encontrado em meio à mata um animal que se encontrava em decomposição. Muitos dizem que era um boi, outros dizem que era um cachorro, mas ninguém sabe explicar o fato desta criatura ter as mãos quase humanas e também grandes presas que pareciam se projetar para fora de sua boca. Depois desse acontecimento, nunca mais tivemos surpresas desagradáveis em nossa região. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Raimundo e venho de uma família muito humilde e trabalhadora. Sou nascido e criado em um pequeno vilarejo, bastante conhecido por Restinga. Até os dias atuais, este lugar não mudou muita coisa. Tem moradia para cerca de 60 famílias. E cada família que mora nesse lugar, inclusive a minha família, trabalha muito e tira o sustento da terra. Até os dias de hoje, vivemos de nossas hortaliças. Plantamos e cultivamos. Então, quando chega a época da colheita, boa parte de tudo que colhemos fica na região que moramos. E assim, minha família vai vivendo. Apesar de parecer que é uma vida bastante sofrida e difícil, posso afirmar para todos vocês que melhor vida que esta não existe. Nossa casa é humilde e minha família é formada por 4 pessoas. Contando comigo e meus pais, também tenho uma pequena irmã. Nossa família sempre foi muito unida e não temos do que reclamar. Mas houve uma época de nossas vidas que esse lugar que moramos deixou de ser tranquilo e pacato. O que vou contar a todos vocês é um pouco difícil de acreditar. Se eu mesmo não tivesse vivenciado, visto e constatado tal coisa, eu jamais acreditaria no que eu vi. O povo da região e também muitos de nossos amigos
Na maioria das vezes que se reuniam, comentavam sobre o avistamento de algo que tinha por costume aparecer durante as noites de lua cheia. Com isso, tal aparição vinha aterrorizando a população na calada da noite. Muitos falavam que essa tal criatura tinha o corpo alongado e completamente esquelético. Também falavam que este ser parecia andar assentado sobre as pernas traseiras, mas ninguém sabia falar o que era. Conforme o tempo vinha se passando, essa mesma criatura passou a se aproximar mais e mais dos terrenos e das casas. E com isso, não demorou muito para que muitas famílias passassem a relatar que tiveram seus terrenos invadidos durante a noite. Infelizmente, quando isso acontecia, o rastro de sangue que ficava para trás era muito grande, pois a criatura invadia galinheiros e matava porcos, e nem mesmo os cachorros que cruzavam o seu caminho tinham a chance de escapar dessa tal fera. Com tantos rumores, a população, quando chegava o fim da tarde, já se recolhia para dentro de suas casas. O medo tomava conta da população. E meu pai, sempre muito cuidadoso, me pedia que antes do anoitecer eu estivesse dentro de casa. Depois de um bom tempo ter se passado e não se ouvir mais boatos e rumores sobre a tal criatura, tudo parecia estar voltando à sua rotina normal. A população já não comentava mais nada. E o maior erro que todos nós cometemos foi simplesmente esquecer de tudo o que aconteceu no passado. Mas quando foi uma noite, lembro-me de ser acordado por alguns cachorros que tinham em nossa propriedade. Esses cachorros se encontravam bastante agitados. Do meu quarto eu escutava os cachorros correrem de apar ao muro que cercava todo o nosso terreno. E na rua era possível ouvir que, subindo em direção à minha casa, vinham muitos cachorros, e eles pareciam tentar afugentar alguma coisa. Não demorou muito para que eu passasse a ouvir algo muito parecido com um rosnado ao lado da parede do meu quarto. O que estava no terreno parecia estar bastante ofegante. Foi então que tomei a decisão de me levantar e caminhar até a sala de nossa casa. Nesse momento em que saí do quarto, eu acabei notando que, para minha surpresa, que meu velho pai já estava em pé na sala. Então ele me chamou e fez sinal para mim não falar nada. Tão logo me aproximei de meu pai, notamos que o que estava andando em nosso terreno parecia investir ataques em nossos cachorros. Com isso, não demorou muito para que eu e meu pai conseguíssemos ouvir que um de nossos cachorros soltava gritos agonizantes do lado de fora da casa. Em seguida disso, também ouvimos o que parecia ser o som de carne e ossos sendo remoídos. Aquilo estava mastigando o pobre animal. Foi então que de imediato meu pai correu para a cozinha e pegou um velho facão que era usado por minha mãe para partir madeiras para o fogão a lenha. E sem pensar no que estava do lado de fora, meu pai abriu a porta. Tão logo saímos para fora, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. De início, o que estava nos fundos da casa era uma grande sombra negra, mas quando aquela sombra nos viu, a criatura, que se encontrava em 4 patas, acabou se levantando e ficou em pé como uma pessoa. O que estava atrás de nossa casa era muito maior do que eu e possuía uma silhueta quase humana. Mas tão logo meus olhos se adaptaram à escuridão da noite, eu consegui ver
que o que estava lá parado nos observando possuía boa parte do seu corpo coberto por pelos. Também parecia ter os joelhos virados para trás. Seus braços eram longos e finos. A criatura parecia não se intimidar com a nossa presença. E, infelizmente, aquela coisa continuava a mascar o corpo do pobre cachorro. Era possível ver o sangue do pobre animal escorrendo pela sua boca. Foi então que meu pai acabou me falando para que eu corresse para dentro da casa novamente. E quando olhou na direção daquela coisa, ela já vinha disparada em sua direção. A pancada que meu pai levou em sua cabeça foi tão forte que, da forma que ele caiu ao chão, ele já caiu desmaiado. E se eu não fizesse alguma coisa, aquele ser do inferno não hesitaria em matar meu velho pai. Foi então, no momento em que saí para o nosso quintal, que aquela coisa acabou vindo em minha direção. A única saída que eu e ele tínhamos era nos escondermos dentro de um curral de porcos. E como meu pai estava desacordado, eu acabei o arrastando lá para dentro. Se não fosse pelo fato daquele curral ser construído e arrodeado por barras de ferro, a criatura teria conseguido nos pegar. Mesmo tremendo de medo, eu conseguia ver aquele ser perfeitamente. E sem sombra de dúvidas, aquilo era um lobisomem. O odor que aquela fera exalava era muito forte, e era algo muito semelhante ao cheiro de um animal que já se encontrava morto há um bom tempo. Conforme a criatura se aproximava mais e mais do local que estávamos, era possível notar que seu rosto era transfigurado. No mesmo momento que parecia um rosto humano, também parecia ter o aspecto de um demônio. Os gritos que aquela fera emitia cortavam a noite. E provavelmente boa parte dos moradores que moravam naquele lugar já deveriam estar ouvindo que aquela criatura estava à espreita do vilarejo. Infelizmente, meu pai se encontrava muito ferido. De sua cabeça saía muito sangue, e em seu peito era possível ver as marcas das garras da criatura. Por muitas vezes, aquele ser investiu ataques ao pequeno chiqueiro que eu e meu pai buscava refúgio. E não conseguindo entrar, acabou se afastando da onde estávamos. Foi então que acabei me lembrando que dentro de nossa casa, minha mãe e minha pequena irmã se encontravam sozinhas. E se porventura aquele ser do inferno acabasse indo até a casa, elas estariam correndo perigo. Também não demorou muito para que a porta de nossa casa se abrisse. E lá de dentro, minha mãe saísse. Em suas mãos ela carregava o que parecia ser uma panela de água fervente. E para o nosso espanto, ela veio em nossa direção. Ou seja, ela caminhou em direção à fera. Foi então que a criatura saiu em disparada. E tão logo aquele demônio se aproximou dela, ela de imediato jogou toda a água que estava na panela sobre a criatura. Tão logo a criatura foi atingida, aquele ser demoníaco passou a rolar pelo chão de um lado para o outro. Enquanto aquele ser se espojava pelo chão batido, também gritava de dor. Então minha mãe retornou rapidamente para dentro de nossa casa. E tão logo ela fechou a porta, aquele ser do inferno tornou a ficar em pé. Mas dessa vez, parecia que estava ainda mais endemoniado. Tão logo aquele demônio chegou à porta de nossa casa, eu conseguia ver a criatura se jogar sobre a porta.
também não demoraria muito para que aquela porta viesse abaixo. Eu conseguia ouvir os gritos de pavor de minha mãe e de minha irmã. Então logo meu pai recobrou a sua sanidade. Eu o deixei dentro do chiqueiro e bem devagar saí de lá. Enquanto a criatura tentava pôr a porta abaixo, eu caminhei lentamente até o facão, que meu pai acabou derrubando pelo caminho. Então bem devagar caminhei em direção àquele ser. Também já era possível ver que boa parte da porta já estava completamente destruída. E com isso a criatura conseguiu colocar a mão para dentro da casa. Nesse momento, eu me aproximei, e antes que a criatura conseguisse entrar, eu desferi um golpe certeiro sobre o braço da fera. Então, seguido disso, a fera me acertou um golpe muito forte, e eu caí no chão. Depois disso não vi mais nada. Lembro-me de acordar no sofá de minha casa e ver meu pai conversando com alguns vizinhos. Minha mãe estava do lado e me perguntava se eu estava bem. Então logo eu me assentei no sofá, olhei na direção da porta e nesse momento notei que havia alguma coisa no chão. Quando me aproximei, para o meu espanto, era o braço daquela criatura. Diferente de tudo que eu já tinha ouvido sobre esse ser, o braço que se encontrava caído próximo à porta não era um braço humano. Então meu pai veio até mim e começou a me contar. Tão logo eu desferi o golpe na criatura, ela me acertou. Então quando ela investiu um novo ataque em minha direção, alguns tiros foram disparados e muitos deles acertaram a fera. E tão logo ela foi atingida, acabou correndo para a mata. Depois de todo esse acontecimento, muitos dias se passaram. O vilarejo vinha retomando a sua rotina e nunca mais tivemos nenhuma surpresa ou avistamento do lobisomem. Somente meu pai sabe o lugar onde o braço da criatura foi enterrado. E esse é um segredo que ele mesmo falou que vai carregar para o túmulo. Cordiais uivos a todos. Boa noite.